Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula. Nessa aula nós vamos aprender a juntar os quadradinhos de crochê que a gente aprendeu a fazer, tá bom? E aí, esses quadradinhos eles podem se transformar em várias peças lindas, tá? Como centros de mesa, que eu trouxe aqui o exemplo para vocês, isso aqui serve como centro de mesa. Também pode se transformar em peças de roupas, como vestidos. Também podem se transformar em bolsas, tá? Ou mantas para sofás. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo com esses quadradinhos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, para unir, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, tá? Ela vai servir para a gente passar o fio entre essas duas peças. Vamos precisar também de uma agulha de crochê mais fina do que essa que a gente trabalhou. Essa que eu tô utilizando é 1,5 milímetros, tá? E ela vai servir pra gente fazer o arremate no final da peça, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura pra gente cortar o fio no final, tá? E vamos precisar do fio, que é o fio da mesma cor aqui, ó, da mesma cor das bordas da peça, pra gente fazer essa união, tá bom? E aí, eu cortei mais ou menos o tamanho que corresponde ao dobro desse quadradinho aqui, ó. O dobro e mais um pouquinho, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, esse aqui foi o tamanho que eu usei pra fazer a união, tá? Então, vamos lá pra videoaula. Então, meninas, pra começar, eu já tenho aqui, ó, o meu fio dentro da minha agulha de tapeçaria, tá? E vamos precisar também que a peça esteja virada do avesso, então, vamos virar os nossos quadradinhos, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar passar a agulha nos pontinhos, aqui, ó. E essa agulha vai precisar sair aqui, ó, no meio, ó, como vocês podem ver, ó. No meio dessas duas alcinhas, como vocês estão vendo, ó. E no outro quadradinho, essa agulha também vai precisar passar pelo meio dos pontos, olha. Vou mostrar aqui, ó, tá? Assim, no meio. A gente não vai pegar as duas alcinhas, a gente vai pegar uma só, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui é aquela correntinha que a gente fez de virada, tá? Então, eu vou inserir aqui minha agulha dentro dessa correntinha, saindo com ela na parte do meio, tá bom? Então, eu não vou pegar as duas alcinhas dessa correntinha, eu vou pegar apenas uma alça, tá? E depois, na outra peça, eu também só vou pegar apenas uma alcinha. E aí, ó, eu venho aqui, insiro minha agulha no meio da correntinha, tá? E saio com ela lá atrás, tá bom? Passo o meu fio e sempre me certifico de deixar uma pontinha do fio pra fazer o arremate depois, tá? Não precisa ser uma ponta muito grande, pode ser pequena. Depois, eu venho aqui, ó, na parte de trás do outro quadradinho, insiro minha agulha, pegando apenas uma alcinha, tá? Se certifica que você vai pegar apenas uma alcinha. E aí, eu venho no outro quadradinho, insiro minha agulha também. Olha, assim, ó. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Assim, tá vendo? Então, eu passei no meio dos meus pontos, tá? Então, aqui eu já tô nos pontos baixos. Eu saí das correntinhas ali na lateral e tô fazendo agora nos pontos baixos. E por que que é importante a gente pegar sempre uma alcinha apenas e não as duas? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Se a gente pegar as duas alcinhas, lá na frente, na parte da frente da peça, vai ficar muito volumoso, vai ficar um volume estranho. Então, essas duas alcinhas, se a gente pegar, vai dar esse volume estranho. E já se a gente pegar uma alcinha apenas, vai ficar mais sutil o nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó. Seria assim, ó, eu iria pegar duas alcinhas, mas esse não é o correto, eu tenho que pegar apenas na parte do meio, tá? Então, vamos lá, não tem segredo, você vai passando na parte do meio dos pontos, tá? Pegando apenas uma alcinha, como vocês estão vendo, e aí eu vou passando de um lado pro outro, fazendo um zigue-zague, tá? E aí, eu ajeito aqui meu fio, vou passando de um lado pro outro, de frente pra trás, depois eu venho de trás pra frente, e vou fazendo um zigue-zague na peça, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui até o final e já volto com vocês quando eu terminar. Pronto, gente, cheguei aqui no meu final, tá? A peça tá do lado avesso, eu vou virar aqui pra vocês verem como que fica na parte da frente.
E aí vocês podem perceber que não fica tão volumoso aqui nessa junção, tá? E não tem perigo de soltar também, fica bem preso, tá? Desde que você faça o arremate. A gente percebe aqui que foi feita uma união, tá? Dessas duas peças, mas não fica tão evidente, tá bom? E aí, se você quiser fazer a união de mais quadradinhos, tá? Não apenas dois, você pode pegar um fio maior, tá? Uma parte do fio maior para unir essas duas peças. E aí, você vai fazendo o mesmo para os quadradinhos seguintes, mas você vai utilizar o mesmo fio. E aí, você vai unindo os próximos quadradinhos utilizando esse fio. Aí, você coloca um do lado do outro, tá bom? Então, aqui eu fiz a união na vertical. E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a união na horizontal. Pronto, gente, eu tenho aqui 4 quadradinhos, tá? Que eu fiz a união, tá? Eu fiz tanto na horizontal quanto na vertical, eu já uni eles, tá? E eu vou ensinar pra vocês como adicionar mais quadradinhos nessa peça que se formou, tá? Então, aqui eu utilizei um fio bem grande, tá? E ele já tá com a ponta dele pra cá. E eu utilizei ele grande justamente para poder unir vários quadradinhos até o final, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês como adicionar mais quadradinhos aqui. Pronto, gente, já tô aqui com o meu fio na agulha e vou pegar agora os meus 2 quadradinhos que eu vou precisar para unir nessa peça. Então, lembrando que a gente sempre vai trabalhar do lado avesso para fazer essa união, tá bom? Então, pego aqui os meus 2 quadradinhos virados do lado avesso e vou começar agora unindo, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, vou sempre pegar na parte do meio, sempre pegando uma alcinha só, né? Então, como vocês podem ver, eu tô passando aqui pelo meio com a minha agulha. Vou pegar novamente aqui, ó, uma alcinha apenas de um quadradinho. E depois venho aqui no outro quadradinho e pego uma alcinha só, passo o meu fio e vou até o final, me certificando que ele fique bem juntinho, tá, gente? Sempre se certifica que não sobra espaço nesse fio, tá bom? Tem que ficar bem juntinho uma peça na outra, para quando a gente chegar no final, a gente tenha o resultado desejado. Eu sempre aperto bem aqui nessa parte, né? Porque às vezes a gente termina a peça e vê que sobrou um espaço, né? Quando chega lá no final. Por isso que é importante apertar bem aqui no início, né? Então, aqui eu vou fazendo normalmente, assim como eu ensinei antes, tá? Vou fazendo de um lado pro outro, como se fosse uma costura mesmo, trabalhando em zigue-zague. E aí, eu vou unir esses quadradinhos na horizontal e depois eu volto aqui com vocês pra gente fazer a união na vertical, tá bom? Pronto, gente, já fiz a união dos meus quadradinhos na parte horizontal e agora eu vou fazer na parte vertical e vou mostrar pra vocês. Então, a mesma coisa, ó, vocês vão estar virando a peça e simplesmente, ó, pega aqui um fio, um pedaço de fio e a agulha já aqui preparada. E a gente vai passar de um lado pro outro, assim como a gente fez. Então, eu venho aqui, ó, e passo minha agulha apenas pegando uma alcinha. Então, vou sair com a minha agulha no meio do ponto, né, no caso da correntinha. E aí, venho aqui, ó, deixa eu inserir de novo, que eu inseri errado. E aí, eu venho no meio e também pego apenas uma alcinha, tá? E aí, vou fazer normalmente, assim como eu fiz anteriormente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto quando eu terminar pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, já finalizei aqui minha peça, tá? Eu fiz a união de todos os quadradinhos, depois eu arrematei o fio que sobrou, tá? Os fios que sobraram. E também fiz o acabamento em ponto rendinha. Olha que gracinha que ficou esse ponto rendinha, gente. E eu vou mostrar pra vocês como que a peça ficou no final, tá? Olha só, gente. E aí, vocês podem transformar em um centro de mesa, vocês podem transformar em uma bolsa, em uma manta, tá? E assim, tem várias opções para vocês estarem fazendo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!